Olá pessoal, meu nome é Luna Letícia e esse é mais um videocast animal com os alunos da turma Técnica Informática 2022 da manhã da Escola Francisco Coimbra Lobato, Etepa Santarém, abordando o assunto de história, com a orientadora Giza Nunes. O assunto de hoje então é o socialismo, mas o que é o socialismo? De onde ele surgiu? Onde vive? O que come? Então, o socialismo é uma ideologia de matriz política, filosófica e econômica que busca superar o capitalismo. E bem, os socialistas, eles têm como objetivo estabelecer uma sociedade mais justa e igualitária. E eles buscam por de maneiras diferentes para que a sociedade venha a ser alcançada, essa tão sociedade ideal. E sobre o seu surgimento, bem, ele não tem uma data fixa e nenhum autor, alguém que inventou, mas ele foi se estabelecendo conforme os acontecimentos, conforme as revoltas e conforme o pensamento iluminista foi criando mais força, que assim surgiu grandes pensadores que deram mais uma materialização melhor para o socialismo, como foi o caso de Karl Marx e Engels. Isso foi durante a Revolução Industrial, né? Sim, foi durante a Revolução Industrial e ficou bastante marcado por conta que os trabalhadores muitas das vezes eram forçados a trabalhar por longos períodos e sem nenhum descanso. E muitas das vezes eles não tinham nenhuma segurança, onde eles perdiam membros e não eram remunerados. E os salários deles eram uma mixaria. E após esses acontecimentos, a ideologia socialista tomou bastante força, se tornando até uma alternativa ao capitalismo. E a sociedade viu que deveria acontecer mudanças ou até transformações por meio de revoluções. E o socialismo, ele veio e se tornou uma forma de orientação para a sociedade, para os operários, que no século XIX buscaram por mudanças e conseguiram. Mudanças mínimas, mas conseguiram. Como é que a gente pode falar do socialismo sem citar a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, a URSS, que existiu ali entre 1922 e 1991, e ela surgiu como resultado da Revolução Russa, que transformou a Rússia em uma nação socialista. E essas transformações culminaram para o surgimento da União, que era formada por 15 países. Mas o fim da União Soviética foi a causa do encerramento da Guerra Fria, sim? Sim, ele também está relacionado com uma crise econômica, que a União sofreu ali na década de 70. E essa crise se acentuou de tal forma que levou a uma crise política também. E ela acabou tornando insustentável a manutenção do país e do bloco comunista ali, sob visão dos soviéticos. Agora falando sobre o socialismo no Brasil, ali durante o início da Guerra Fria, o governo de João Goulart buscou aproximação com a União Soviética. E essa aproximação, ela gerou atritos com as lideranças políticas, econômicas e militares do Brasil. E essa política, ela também causou atritos, com a classe burguesa e com investidores estadunidenses. E esse clima todo, ele era propício para um golpe de Estado, e todos sabemos o que aconteceu a seguir, Ele sofreu esse golpe. Mas o Brasil não é um país socialista, né? Não, ele não é. Não foi e creio que não vai ser nem no futuro próximo, porque atualmente o socialismo, ele deu uma detonada no mundo. E ao se considerar no nosso processo de formação social, ele é formado principalmente das estruturas que reproduzem o privilégio, a desigualdade, o racismo e várias fobias. Infelizmente, o socialismo está longe de ser executado. O que se teve no Brasil foram governos mais afeitos a reformas sociais importantes, e o governo de Lula, embora considerado por muitos como o governo socialista comunista, não é. E mesmo que represente uma parte significativa das políticas sociais e de distribuição de renda, ainda dentro de um modo de produção capitalista. Tá, mas os diversos regimes ditatoriais que houveram durante a história do socialismo? Apesar desse contexto sinistro que o socialismo está inserido, o mesmo não é um regime ditatorial. Porém, todavia, entretanto, historicamente, os regimes socialistas dos quais se tem registro, eles foram frutos de revoluções ou golpes que, para se manterem, utilizaram da força e do autoritarismo em algum momento.
o que não aconteceu com o pobre do Janguinho. Mas dizer que o socialismo é, por natureza, ideais que conduzem a ditaduras não é verídico. Nesse contexto de ditadura, a gente também pode dar o exemplo da Coreia do Norte, né, que até hoje sofre com esses problemas de fake news na internet. Aqui a gente está em call com um colega, né, que não pôde estar presente. E Iago, como é que funciona esse processo de desmistificação dos fatos sobre a Coreia do Norte? Grande parte das notícias que temos sobre lá vem de um portal de notícias sul-coreano que é financiado pela CIA. Ou seja, ele realmente tem essa intenção de difamar a Coreia Popular, para falar que governo socialista é isso, é aquilo, que você não pode isso, não pode aquilo. E, bem, nesse contexto a gente vai ter muitas mentiras que são creditadas até hoje, como esse negócio de que você não pode sair. De fato, tem uma dificuldade a mais para você sair da Coreia Popular, mas isso diz respeito a ter essa falta de... como eu posso dizer? Diz respeito a essa guerra, entre aspas, esse embate que tem com os Estados Unidos. Porque nisso a gente pode ter muita informação, nisso a gente pode ter muitas coisas roubadas da Coreia Popular que são de grande relevância. Então, essas falácias como que você não pode sair, aqui você não tem direito a isso, não tem direito àquilo, é muita falta de ética desses governos. Porque num país como a Coreia Popular, onde você tem direito a ter a sua moradia de graça, a ter a sua alimentação de graça, ouvir gente falando que você não pode ter isso, que você passa fome é no mínimo chulo. Nisso a gente vai ter aquelas falácias que você tem que adorar a imagem de Kim Jong-un. Gente, não tem nem estátua do Kim Jong-un, o cabra não é nem líder supremo de lá. Esses mitos que são espalhados são apenas mais uma manipulação, né? Acredita quem quer. Realmente. Obrigado demais pelo papo. Obrigado você que nos assistiu até o final. Se inscreva no canal e fique ligado nas atualizações tanto aqui no YouTube quanto pela plataforma do Spotify. Contexto histórico que tem. Que isso? Mentira, socialismo é uma ditadura, que a gente vai ser obrigado a ficar comendo cachorro. Ainda mais esse novo partido que chegou agora, vai fazer a gente não ter mais direito de expressão, a gente não vai poder mais fazer nada, sinceramente. Isso tudo culpa do socialismo. Quem que é esse mano, velho? Como ele entrou aqui? E por que ele se veste dessa forma também? Meu Deus.